Olá, povo de Deus. Dia 10 de agosto de 2021, festa do diácono e mártir São Lourenço. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, de 6 a 10, e João 12, 24 e 26. Esse trecho da carta de Paulo às comunidades de Corinto se encontra na secção onde o apóstolo está fazendo uma coleta para socorrer a comunidade de Jerusalém. Outras comunidades já tinham ajudado, mas a de Corinto estava meio resistente, não só à coleta, mas também em relação ao próprio apóstolo. Nesse contexto se entende quando Paulo diz: irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. É claro que Paulo está dizendo que ninguém é obrigado a contribuir, mas que quem o faz agrada a Deus. Porém, Deus ama quem dá com alegria, com largueza de coração. As comunidades de Corinto não eram ricas, mas tinham sempre o suficiente, pois eram muito dinâmicas, arrojadas. Por isso, Paulo ainda argumenta: Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Mas é conhecido que Paulo nunca aceitou ajuda pessoal das comunidades de Corinto, como o fez em relação a outras comunidades, como a de Filipos, por exemplo. Em Corinto, Paulo procurou trabalhar para o seu próprio sustento. Por último, nosso trecho apresenta a metáfora da semente, de maneira muito rica, afirmando que recebemos de Deus as sementes para matar nossa fome material e fome de justiça. Diz o apóstolo: aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Esse texto é usado hoje para ilustrar a vida do mártir diácono Lourenço, que deu tudo que tinha em amor ao reino, inclusive a sua própria vida. João 12, 24 e 26. No evangelho de hoje, continuamos a metáfora da semente, agora usada por Jesus. O contexto é de pressentimentos fortes de Jesus sobre sua morte e ressurreição, que se aproximava. Os versículos que fazem a moldura de nosso texto de hoje nos dizem: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E no final diz: agora o meu espírito está perturbado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Neste clima tenso é que Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Ele próprio se compara à semente, que será semeada e que produzirá frutos. Mas para que isso aconteça, ele tem que entregar sua vida. Por isso complementa dizendo: quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. E termina com a exortação para o seu seguimento. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Os discípulos precisariam ter bem claro que seguir Jesus era despojar-se de tudo, inclusive da própria vida. Somente com essa liberdade absoluta estariam aptos
para seguir Jesus e dar frutos com sabor de vida eterna. O nosso santo de hoje, São Lourenço, entendeu perfeitamente essa exortação de Jesus e deu sua vida como testemunho do amor sublime pelo reino de Deus. Ele foi arquidiácono, ministério de grande responsabilidade, pois consistia no cuidado dos bens da igreja e a distribuição de esmolas aos pobres. No ano 257, o imperador romano Valeriano decretou a perseguição aos cristãos e no ano seguinte foi detido e decapitado o Papa Sisto II. Lourenço era seu colaborador direto. Segundo as tradições, quando o Papa Sisto se dirigia ao local de execução, Lourenço ia junto a ele e chorava. E lhe perguntou: aonde vai sem seu diácono, meu pai? E o Papa teria respondido: não pense que te abandono, meu filho, pois dentro de 3 dias me seguirá. Após a execução do Papa, o imperador ameaçou a igreja para que entregasse suas riquezas no prazo de 3 dias. Passados 3 dias, Lourenço levou os pobres diante do imperador e lhe disse: estes são a riqueza da igreja. Aqui está a riqueza da igreja. O imperador, furioso e indignado, mandou prendê-lo e ser queimado vivo sobre um braseiro ardente, por cima de uma grelha. A tradição católica diz que o santo se conservou sereno enquanto era executado, e dizendo aos que o queimavam: pode me virar agora, pois este lado já está bem assado. Tornou-se um mártir cristão e é considerado um servo fiel da igreja. Santo Agostinho diz que o grande desejo que tinha Lourenço de unir-se a Cristo fez com que esquecesse as exigências da tortura. A sua paixão narra que, intimado a sacrificar aos deuses, respondeu: ofereço-me a Deus em sacrifício de suave odor, porque um espírito contrito é um sacrifício para Deus. O Papa Dámaso, do ano 384, escreveu na inscrição que mandou colocar na basílica que é dedicada a São Lourenço: só a fé de Lourenço conseguiu vencer os flagelos do algoz, as chamas, os tormentos, as cadeias. Dámaso, suplicante, enche de dons estes altares, admirando os méritos do glorioso mártir. Ao fazer memória dos mártires do século XX, João Paulo II, ao comentar João 12:25, nosso texto de hoje, dizia no Coliseu, em 7 de maio do ano 2000, trata-se de uma verdade que o mundo contemporâneo muitas vezes recusa e despreza, fazendo do amor por si mesmos o critério supremo da existência. Mas as testemunhas da fé não consideravam a sua vantagem, o seu bem-estar, a sua sobrevivência como valores maiores que a fidelidade ao Evangelho. Apesar da sua fraqueza, opuseram corajosa resistência ao mal. Na sua debilidade, refugiu a força da fé e da graça do Senhor. Não existe vocação para mártir, pois o martírio é dom de Deus, como relata o padre Paulo Gabriel sobre o testemunho de Dom Pedro Casaldárega. Assim, Pedro sempre disse e nunca escondeu que a graça maior que Deus pode conceder a alguém que segue os passos de Jesus é o martírio. Eu tive a honra de conviver no seminário com o padre Josimo Moraes Tavares, mártir da terra.
de acompanhar o cortejo fúnebre do operário Santo Dias da Silva, mártir da luta operária, e participar da missa de corpo presente do Frei Tito, mártir da ditadura dos anos de chumbo. A igreja nasceu regada pelo sangue dos mártires, mas são sementes que, em contato com a terra, ainda hoje continuam a dar frutos de resistência. O martírio se constitui na igreja, portanto, sinal de sua autenticidade no segmento do mártir Jesus. Ora, São Lourenço é o patrono dos diáconos na igreja. Oxalá que tenhamos diáconos na igreja com esse testemunho, com essa força, sobretudo no serviço aos pobres. Um beijo no seu coração.